Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus entes queridos e sobre todos aqueles a quem você ama. Sou o pastor Eduardo Pereira e nessa manhã você está aqui comigo no nosso Café com Deus. Eu quero abrir essa manhã fazendo uma pergunta para você. As lutas e as adversidades que você tem enfrentado nesses últimos dias têm consumido as suas forças? Você já se encontra, ou você se encontra dentro de um tempo onde você não tem mais força para fazer nada? Porque tamanhas são as adversidades que têm vindo sobre a sua vida? Qual é a luta que você tem passado que tem roubado a sua força? É sobre isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Eu quero te convidar, né? Você que não me conhece, eu sou o pastor Eduardo Pereira. Esse é o nosso canal, um canal onde nós temos esse tempo na parte da manhã, que é o nosso café com Deus. É um tempo de oração e meditação na palavra do Senhor. E também temos às 18 horas, a poderosa oração do Salmo de número 91. Um tempo de oração, de cura, de libertação. E eu acredito que Deus tem feito muitos milagres ao longo desse tempo, na qual nós temos nos disponibilizado para abençoar vidas através desse tempo de oração e meditação da palavra de Deus. Por isso, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, curta, comente, deixe seu pedido de oração e eu quero meditar com você nessa manhã. Abra a palavra do Senhor comigo, ali no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, apenas 2 versículos, que é o 8 e o 9. Assim diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor veio até ele dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. E eis que tenho ordenado a uma viúva que te sustente. Olha, a Bíblia vai estar relatando acerca do profeta Elias. Homem de Deus, alguém que tinha intimidade com o Senhor, alguém que conhecia Deus, que liberava uma palavra e Deus cumpria essa palavra, alguém que tinha intimidade com o coração de Deus, conhecia o coração de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas, quer dizer, o Senhor não faz nada sem compartilhar o seu coração com os seus servos, os profetas, com seus amigos, e nós somos amigos de Deus. Deus compartilha o coração dele com as nossas vidas. Basta nós buscarmos a presença de Deus. E o profeta Elias, ele está imbuído em um propósito. O propósito da restauração da nação de Israel. Uma palavra foi liberada ao rei que vivia uma vida desregrada, tinha se esquecido de Deus, estava vivendo ao seu bel prazer, servindo às suas vontades, aos seus entendimentos, aos seus benefícios, fazendo de acordo com aquilo que aprazia o seu coração. Mas Deus levanta Elias com uma palavra. Elias confronta o rei e há um período de seca dentro de Israel. E aí o Senhor conduz Elias a um certo território. Elias passa um tempo à beira de um ribeiro chamado Querite, mas depois a água do Querite ela seca e Deus convida o profeta de novo a atravessar Israel, a sair de um território, ir para outro território, atravessar Israel e ficar, habitar, morar dentro de Sarepta, que é do território de Sidom. É interessante porque a palavra Sarepta, a sua raiz no hebraico, ela vai dizer que é cadinho. Cadinho é um local onde se coloca o ouro.
Para quê? Se coloca o ouro para ser colocado fogo no ouro e ali ser retirado as impurezas do ouro. Lembrando sempre que o ouro é extraído da terra, do veio da terra, é tirado da terra, vem ali cheio de metais junto com o ouro, apesar do ouro ser o maior metal, né, o que mais prevalece, mas existem outros metais que estão inseridos dentro do metal, dentro do ouro, e é necessário fazer uma limpeza no ouro, até porque para que ele fique maleável para o ourives, e assim ele é levado ao cadinho, para que possa ser colocado fogo, para que para as imperfeições serem retiradas do ouro. E quanto mais fogo se coloca no ouro, no cadinho, mais puro o ouro fica, mais fácil para o ourives manipular o ouro. Agora presta atenção comigo nessa manhã. Talvez você se encontre nesse momento onde as lutas e as adversidades têm tomado conta do seu coração. Estejam diante de ti, norteando a sua vida. E você não entenda o porquê dessa guerra, o porquê dessa luta. Você diz para mim, pastor, eu já sou cristã, eu tenho passado essas adversidades, tenho servido a Deus, honrado a Deus, tenho servido a Deus com santidade, com integridade. Mas, pastor, estou passando uma luta sem precedentes. Eu não entendo, pastor, um levante contra o outro. Quando eu saio de um levante, aparece outro. Quando eu saio de um problema, vem outro. Sabe, eu quero te dizer que você está no cadinho de Deus. Talvez você me diga nessa manhã, pastor, eu não sou cristão, mas as lutas têm me pegado, as adversidades têm me pegado. Eu quero te dizer que você também está no cadinho de Deus. O Senhor tem permitido as guerras e as adversidades na tua vida para te levar a um patamar superior. As lutas e as adversidades não são para que você morra. Não são para o seu desânimo. Não são para você parar. Muito pelo contrário. As lutas e as adversidades são para você romper. Para você entender que quanto mais fogo é colocado sobre a sua vida, porque você está num território de prova, onde o ouro é provado, é o cadinho, então quanto mais fogo, mais fácil fica para que o ourives possa trabalhar na sua vida. Por quê? Porque as adversidades vai tirando aquilo que é ruim das nossas vidas. Nós conseguimos ter uma amplitude do nosso interior diante da guerra e entender o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E é através da luta e da adversidade que nós nos tornamos seres humanos melhores. Se lembre, você está no cadinho de Deus. Essa manhã é uma manhã onde o Senhor me trouxe aqui para te dizer que essa guerra não é para te matar. Que essa adversidade não é para que você pare. Pelo contrário. É para que você continue, avance, cresça. Quantos de nós tem parado em meio à luta e adversidade? Quantos de nós tem sucumbido diante das guerras e retrocedido? Deus está te dizendo, não é hora de retroceder, é hora de continuar, é hora de avançar, é hora de crescer, é hora de viver o propósito de Deus. É interessante porque a Bíblia vai dizer que ele vai para Sarepta, vai habitar, vai morar ali, e uma viúva vai sustentar a vida dele. Viúva é alguém sem recursos. É alguém que não tem aonde cair morto.
né? Um dito popular. Porque a viúva naqueles dias, ela vivia de sobras de colheita. Ela não tinha um marido para sustentar. Ela não tinha uma família. Era alguém excluída. Era alguém não que não era bem vista pela sociedade, mas não tinha poder aquisitivo. Tanto que quando ele chega lá, a viúva vai comer algo para que depois morra. Deus está provando o coração do homem através dessa chamada. Deus está provando o seu coração nessa manhã. Está te dizendo, sou eu que estou trabalhando na sua vida, minha filha. Sou eu que estou trabalhando na sua vida, meu filho. Tudo que você está vivendo não fugiu do meu controle. Não fugiu. Pelo contrário, eu estou assentado num alto e sublime trono. Só se assenta quem governa. Só senta no trono quem governa, quem tem autoridade. E se ele está assentado num alto e sublime trono, é porque ele tem autoridade. Ele tem poder. Ele tem poder para reverter a sua situação, mas no caso, ele não é para reverter, é para você vencer a adversidade, é para você romper diante da adversidade, é para você aprender, porque as lutas e as adversidades são didáticas, são ensinamentos que Deus libera para as nossas vidas. É para isso que serve. É para isso que serve a adversidade. É para isso que serve a guerra. É para isso que servem os confrontos. É por isso que Deus permite isso na nossa vida, para que a gente possa rever aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos ser trabalhados. E aí sim nós cheguemos a Deus para podermos expor ao Senhor as nossas fragilidades. Deus poderia fazer? Poderia. Deus poderia nos fazer ser grandes, renomados, sermos felizes? Poderia. Mas será que nós teríamos condições de assumirmos tal responsabilidade sem passarmos pela prova? No caso, o profeta Elias depois vai chegar no alto do Carmelo, vai orar e o fogo vai descer do céu e vai consumir um holocausto através de uma oração. Mas não tem como chegar no alto do Carmelo sem passar pelo processo de Sarepta. Não tem como chegar no alto do Carmelo sem passar pelo processo de Sarepta. Estar apto a ser trabalhado. Será que nós estamos aptos a ser trabalhados? Ou será que nós estamos cheios do nosso próprio orgulho, do nosso próprio eu, que nós não queremos? Entendeu? Nós achamos que chegamos num patamar que nós já sabemos de tudo. Sabemos de todas as coisas, somos autossuficientes, não precisamos de orientação e nem de condução. Não, eu mesmo sou o meu pastor, eu mesmo me conduzo. Não preciso de Deus. Para quê? E aí, quando as adversidades vêm, a gente não foi trabalhado, a gente tende a quebrar diante das adversidades. Não é verdade? Um arco e flecha, por exemplo, né? O arco, para que a madeira que faz o arco ela possa se dobrar, ela precisa ser trabalhada. Para que o dormente que vai embaixo de uma estrada de ferro não quebre quando o trem passa por cima dele, ele precisa ficar um período mergulhado no azeite. Você sabia disso? Ele precisa passar por um processo.
porque quando o trem passa, se ele não tiver passado pelo processo, ele rompe, ele quebra. E é exatamente isso que Deus está fazendo com as nossas vidas. Está nos conduzindo dentro de um processo, para que a gente experimente a boa, perfeita vontade do Senhor. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Não é fácil. Já pensou? 80 anos debaixo de óleo para poder aguentar o peso de um trem? Não é fácil para o dormente. Não é fácil para o ouro receber o fogo para ficar maleável para o ourives, e quanto mais fogo, mais puro ele se torna. Então, quanto mais processo, mais forte nós nos tornamos. Quanto mais processos nós vencemos, mais fortes nos tornamos. Pensa comigo nessa manhã. A vida nossa é feita de processos. Mas os processos não são para nos matar. Muito pelo contrário. Os processos são feitos para que a gente possa crescer com eles e avançar. Por isso, eu quero te convidar a ser como profeta. O profeta ouviu a voz de Deus, foi para Sarepta e viveu o milagre de Deus. Foi treinado, tratado, exatamente para aguentar o peso da glória que ia ser colocado sobre a vida dele. Ele experimentou o melhor do Senhor. E Deus está te convidando nessa manhã a experimentar o melhor dele. A suportar o processo, para poder viver o melhor dele. Para poder viver o propósito. Suporta o processo. Para você poder viver o verdadeiro propósito de Deus. Pastor, minha vida está difícil. Tá. Mas suporta o processo. Pastor, meu filho está nas drogas. A minha filha está nas drogas, abandonou, foi morar com o namorado. Suporta o processo. Meu marido, pastor, tem outras mulheres, vive de bar em bar. Suporta o processo. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Seja maleável. O processo é para isso. É para te tornar maleável. O processo não tem a ver com o outro. Deus permite processo, não é por conta do outro. É para trabalhar as nossas vidas. O outro Deus está trabalhando também. Mas é conosco que Deus quer trabalhar. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, eu quero orar, Senhor, nessa manhã com os teus filhos. Certo, Deus, que o Senhor estabeleceu um tempo novo sobre a vida de cada um deles. A tua palavra diz que e nos ensina que nós devemos suportar o processo para vivermos o propósito. Por isso, nessa manhã, Senhor, sei com os teus filhos. Fortalece cada um deles, Senhor. Dá graça, Senhor, para que eles possam continuar, ó Deus, diante de tanta luta que eles têm enfrentado, mas que eles possam ver o teu milagre conduzindo eles, Senhor, ao longo dessa jornada. Abre os olhos, Senhor, dos teus filhos para que eles possam contemplar, Senhor, a tua presença, a tua grandeza, a tua magnificência. Deus, tu és poderoso e fiel, Pai. Eu libero, Senhor, nessa manhã uma palavra de cura sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam receber, Senhor, a cura que emana do teu trono. E em nome de Jesus, Senhor, ser com cada um deles. É o que eu oro, Senhor, certo da vitória. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, deixe seu like
e deixe aqui embaixo o seu pedido de oração, que estaremos orando e intercedendo pela sua vida. Deus abençoe o seu dia.